Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 25 a 34. O tema dessa mensagem é Jesus transforma trazendo salvação. Os que têm uma memória, e tem irmãos até que vão anotando, às vezes quando a gente vai pregando assim na Bíblia, que dia a gente pregou. Um dia desse eu desci, alguém disse: ó, pastor, o senhor pregou isso aqui, tal ano, tal data aqui. Eu digo: interessante. Eu trouxe uma mensagem umas semanas atrás, meses atrás, sobre Jesus transforma operando libertação. Aquele endemoniado gadareno, lembra do episódio? E agora nós trazemos, Jesus transforma trazendo salvação, não é? Ele opera a libertação, como operou na vida daquele homem, e ele traz salvação, não é? Como fez na vida desse carcereiro, como também na vida da sua família. Então vamos ler, a versão NVI está sendo projetada, e eu lerei ela nesse momento. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Meus irmãos, alguém já disse que esse livro, em vez de ser Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado Atos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai coordenando, ele vai orientando, inclusive até, em algum momento pelo menos, impedindo de que não fosse para aquele lugar e fosse para outro, não é? Então é algo maravilhoso notar o registro histórico. Aqui nós temos uma história, mas não é história com E, é história com H, aqui narrado pelo Dr. Lucas, que era discípulo de Cristo Jesus também. Não fez parte dos 12, claro, mas ele fez um tratado, um levantamento, e aqui colocou nesse livro o nascedouro, a caminhada, o início da caminhada da igreja chamada Primieva, né? Ou primitiva, como alguns querem chamar. Então, o episódio, o contexto do texto, ele é por demais conhecido. Paulo e Silas, eles estavam na sua primeira viagem missionária, e eles ali onde chegam, eles são presos porque estavam pregando o evangelho. Para não trazer detalhes do contexto, eles ali são encarcerados, ali sobre a guarda de um carcereiro, esse que nós lemos no texto, eles ali aguardam um tipo de julgamento, ou um tipo de observação por parte da lei romana, o que fariam com eles, não é? Então percebemos que o texto diz que por volta da meia-noite, no versículo 25 que lemos, Paulo e Silas
eles estavam orando e cantando. Então, nós percebemos um primeiro aspecto em relação a essa salvação que Jesus traz, trazendo transformação, que é que essa salvação, ela nasce em um contexto de adoração. A salvação dada por Deus nasce nesse contexto de adoração. E adoração, inclusive, em uma prisão. Se você diz, mas que algo estranho, não é? Não é estranho porque eles sabiam porque eles estavam ali. E não é estranho porque se você não visitou uma cadeia, não é? Nunca fez um culto lá dentro, talvez não seja para todas as pessoas isso, não é? Mas eu lembro das muitas vezes, não poucas, que ainda seminarista e já pastor também, sendo pastor com menor quantidade, nós fomos até os presídios, e ali nós louvávamos a Deus ali dentro, de uma capela, e aqueles homens ali, que de início, eles quem sabe não abriam o coração para nós, enquanto estávamos ali, mas depois nós íamos sabendo as histórias de cada um, o que eles tinham cometido, estavam ali pagando diante da lei, diante da sociedade, o que tinham feito. Mas homens que, alguns deles ali, e mulheres também no presídio feminino, eles cultuavam o Senhor conosco. E alguns saíam dali, e hoje nós temos inclusive líderes, pastores e bons pastores, outros crentes que servem ao Senhor e que saíram dali transformados, outros não, mas alguns saíram transformados. Mas o caso de Paulo e Silas, nós sabemos que o delito deles foi ter pregado o evangelho em uma cidade que tinha Deus para tudo, uma cidade que não aceitava o Jesus, aquela pregação do evangelho. E nós percebemos então que por volta dessa meia-noite, eles começam a cantar, orar e cantar hinos a Deus. Orar e cantar hinos a Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala meia-noite, por volta da meia-noite, não vem em vão. Por volta da meia-noite é uma expressão que nós chamamos idiomática. Aqui foi história. Mas quando falamos por volta da meia-noite, é uma expressão idiomática também, no sentido de que é num momento de tribulação, é num momento difícil. Então, por volta da meia-noite, encarcerados eles estavam, e eles começam a fazer um culto. Em vez de ali eles reclamarem, e aqui convenhamos, tirando o aspecto de que eles tinham convictos de que eles estavam, se preciso fosse, morrer por Jesus. Mas eles tinham até motivos para dizer, puxa, que situação nós estamos encarcerados aqui, não é? Quem sabe eles poderiam até ficar tristes naquele momento. Quem sabe até algumas lágrimas, não é? Podiam ter rolado dos olhos deles, que situação nós nos colocamos. Mas não, eles vão cultuar o Senhor, e isso, os presos, os demais presos, o texto diz no versículo 25 que os ouviam. Porque o louvor, de fato, a adoração, ela independe de lugar. Ela independe de lugar. Eu posso louvar ao Senhor, não é? Hoje na nova aliança, porque na antiga aliança se tinha as orientações onde devia adorar, onde devia sacrificar, não é? Onde devia fazer isso e aquilo dentro da liturgia. Mas na nova aliança em Cristo Jesus, o véu foi rasgado de alto a baixo. Hoje eu tenho acesso a Deus livremente através de Cristo Jesus. Então, onde eu estiver, eu posso adorar ao Senhor, eu posso louvar ao Senhor. E nós percebemos então que esse louvor também alcança outras pessoas. A ideia que eu tenho é que eles não estavam ali cantando baixinho, é que eles louvavam o Senhor, esbravejavam, não é? Não sabemos nem as vozes que esses homens tinham, se eram tão afinados assim. Mas o fato é que quando você louva ao Senhor, independe da sua voz. É maravilhoso ver gente que Deus colocou a condição de cantar e cantam bonito, são bem afinados. Mas aqui a questão é muito maior.
Aqui é a questão do som e do louvor que sai do nosso coração, fruto da nossa gratidão, muitas vezes até por levarmos as implicações de seguirmos o caminho de Jesus Cristo. E Paulo e Silas sabiam muito bem. E o texto diz no versículo 26, pode ler na sua Bíblia ou na tela, diz assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão, eles foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Houve aqui o que, irmãos? Um milagre. O que é milagre? Milagre é aquilo que a condição normal não pode trazer explicação. Que voz tão potente é essa de Paulo e Silas? Que vozes são tão potentes a ponto de quebrar grilhões e romper paredes? Nós sabemos que isso aqui é milagre do Senhor. O Senhor foi que operou isso aqui, quebrando os grilhões e fazendo com que as paredes se abalassem daquele cárcere. Há anos atrás, eu não sei, aqui os demais caminhadas se lembram, um livro chamado Louvor Liberta. Lembram? O Louvor Liberta. E aí eu lembro como hoje, numa discussão de EBD, nós estávamos no intercâmbio em outra cidade, a juventude daqui, e o professor lá da igreja que nos recebeu, ele dizia: o louvor não liberta, quem liberta é Jesus. E aí se tratou ali de uma discussão, porque diziam alguns: não, o louvor liberta. O professor dizia: não, quem liberta é Jesus. Quem liberta na realidade é Jesus por meio do louvor. O louvor é uma ferramenta, irmãos. O louvor é uma ponte. Nós sabemos que quem traz libertação, quem operou isso aqui, foi Jesus Cristo. Mas o louvor foi o trampolim, foi a ponte, foi o canal. Porque quando eu louvo ao Senhor, é claro que, entenda, nessa situação o cárcere foi abalado, as cadeias foram rompidas, as paredes elas cederam, mas quando eu louvo ao Senhor, que eu adoro ao Senhor, quando eu oro ao Senhor, quando eu canto ao Senhor, nós sabemos que barreiras se rompem na nossa vida, alicerces se quebram, cadeias se rompem, e nós percebemos então esse cenário aqui da manifestação do poder de Deus. É claro que isso não, pelo menos na Escritura, nós não temos algo aqui no livro de Atos semelhante a esse aspecto aqui. Temos algo parecido no transcorrer da história, mas nós percebemos o agir de Deus naquele momento, trazendo não o objetivo de que os cárceres se rompessem em vão, não, ou as paredes cedessem em vão. Esse não foi o foco. O foco nós vamos ver adiante. Então esse é um primeiro ponto. Jesus traz transformação, trazendo salvação, que tem um nascedouro num contexto de adoração. A adoração, o louvor e a adoração são pontes que nós percebemos que dão base para que haja a transformação de vidas também, além e supremamente do propósito de Deus. Mas há um segundo fator, é que essa salvação que Jesus traz, que traz transformação, ela valoriza a vida e não a morte. Ela traz vida. Salvação traz vida e é até natural. Se é salvo, não é morto. E o texto diz, os textos de versículo 27 e 28, eles dizem: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E no versículo 28 diz: mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Quem era esse carcereiro, irmãos? Olha, nós não sabemos muito, mas esse homem, não sabemos o nome dele, é um dos anônimos da Bíblia, mas o contexto dele está ali como carcereiro. Os comentaristas bíblicos dizem que ele já tinha servido por vários anos no exército romano. Ele estava agora visualizando a aposentadoria. Quem sabe era um dos últimos presos, ou um dos últimos dias
desse homem na atividade que ele exercia. Ele já tinha ido para muitas guerras. Ele já tinha família, porque o soldado romano, durante o período, se você não sabia, saiba disso, no exército romano, no início, quando o soldado entrava, ele não podia constituir família. Ele tinha que ser solteiro, porque ele era colocado em várias frentes de batalha, naquela expansão do Império Romano. Então, Roma não permitia que ele tivesse família. Mas quando ele chegava já a um certo tempo, como soldado, ele já constituía família. Então, aqui nós estamos diante de uma pessoa já com certa idade. E com a aposentadoria, vamos dizer assim, sendo visualizada. E esse homem, então, ele entra em desespero, esse carcereiro, porque ele vê as portas abertas do cárcere, ele vê as paredes sendo ali cedidas, não é? E a atitude dele foi de tentar suicidar-se. Aliás, tentar não, ele ia suicidar-se. Esse homem aqui, inclusive, pela lei romana, não é? Ele, se o preso fugisse, o soldado romano, os irmãos sabem muito bem, os que são afeitos ao estudo da Bíblia, não é? O soldado romano, muitas vezes, pagava com a própria vida. Porque permitiu que um preso fugisse, então era a vida daquele que fugiu pela vida do soldado romano. Por isso o desespero dele. Por isso ele atentar contra a própria vida. E pensava que todos os presos tinham fugido. E, irmãos, tem coisas na Bíblia que eu leio e eu fico pensando aqui, é milagre mesmo. Porque pense comigo, cárceres sendo rompidos, de todos, paredes sendo abaladas, qual era o preso que ficaria? Diga aí, em nossas prisões no Brasil e fora do Brasil. Como é que esses presos ficavam ali e não deram fora? Correram todo mundo. Isso é coisa que nós não temos explicação, mas o apóstolo Paulo tem por mim, que ele disse, ninguém sai. Ninguém vai sair daqui. Nós vamos ficar porque existe uma vida aqui. Tudo isso ocorreu, irmãos, por causa de uma vida e uma vida de uma família, que era a vida desse carcereiro e a família dele. Então os presos ali estavam. A mensagem do Evangelho, em nome de Jesus, coloque isso no seu coração, ela não traz morte, ela traz vida. Ela traz vida. Setembro Amarelo, aí faltam alguns meses, não é? Para nós chegarmos, mas tem se dado uma ênfase muito grande, porque nós sabemos, e tem sido uma lástima. Um dia desse, um tempo desse, eu fui ver o que é que as pessoas falavam, o que é que se dizia nos bilhetes antes de suicidar-se, não é? E aí fui buscando informações. Na internet hoje você tem alguns sites que trabalham com esse aspecto. O que é que se dizia? As questões passionais disparadas, né? Alguém que tirou a própria vida porque não teve um amor correspondido, porque teve um rompimento de relacionamento. Esses aí estão lá na frente em relação aos casos. E países, não é, do primeiro mundo, impressionante, estão também na frente, não é? E com ênfase também a alguns países orientais. Nós percebemos que isso, irmãos, não é uma questão apenas pontual, é uma questão que está perto da gente. Não passa um ano sem a gente saber de alguém, mesmo que a gente não conheça, que intentou contra a própria vida. E é triste. É de doer o coração muitas vezes. Eu conheci um pai que o rapaz que foi namorar com a filha não foi a afeição dele, não é? A menina tinha por volta de 15 anos, na adolescência, e ele não foi com a cara do sujeito, não é? E começou a impediu de fato a menina de namorar, a filha dele, não é? Essa menina, lamentavelmente, um dia ele desceu com ela nos braços, do quarto de cima onde ela morava, porque essa menina tentou contra a própria vida.
Mas, irmãos, evangelho não traz morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse: não faça isso. Não faça isso. Parou um pouco mais, mas eu nesse celular recebia mensagens quase que todo mês e mais de uma vez no mês. Alguém dizendo e não se identificava. Eu não sabia quem era, mas dizia: pastor, eu estou pronto a tirar a minha vida. Eu só estou lhe dizendo, apenas estou só lhe informando. E aí nós íamos tentando trabalhar aquela questão, porque sabíamos que ele não queria, ou ela não queria tirar a própria vida, ela queria acabar com a dor, não é? Que existe. Esse carcereiro aqui, ele entra em desespero, mas ele recebe uma ordem de Paulo, dizendo: não faça isso. Se existe alguém nesse momento aqui, me ouvindo, sentado aqui, ou pela transmissão, ou que vai ver esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, que transforma e que traz salvação, eu digo a você: nunca pense em tentar contra a sua vida. É o maior bem que Deus lhe deu. Eu sei que quando alguém faz isso, passa, e nós temos psicólogos aqui, passa daquela linha racional, porque o racional é o quê? É nós preservarmos a nossa vida, é nós cuidarmos para que a nossa vida ela não entre em perigo. Portanto, Jesus transforma, trazendo vida e não morte. Há uma valorização da vida. Mas há um terceiro aspecto, é que essa salvação que Jesus traz e transforma, ela procede da fé. Ela tem o ímpeto da fé, ela tem o trampolim da fé. Os versículos 29, 30 e 31, vamos ler juntos? Está aí projetado, leiamos. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os de sua casa. É uma salvação que procede da fé. Aqui o carcereiro, ele trêmulo, em desespero, ele prostra-se ali diante do apóstolo Paulo e diante de Silas. Eles ali os leva para fora. Então há a pergunta fundamental que aquele homem faz: o que devo fazer para ser salvo? Note a preocupação primordial desse homem. Depois que foi dito a ele: não faça isso, não intente contra a sua vida, o que é que ele agora está em busca? O que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo realizar para ser salvo? E o apóstolo Paulo, claramente no versículo 31, diz: olha, você não é questão de fazer, tá certo? De cumprir. Não é questão de você realizar, é questão de crer. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e os de sua casa. Aqui é necessário que entendamos que o fato dele crer particularmente não quer dizer que toda a família seria salva por atacado, não, ou por extensão, não. Porque a salvação, um dos aspectos dela é que é individual, é pessoal, tá certo? Mas a ideia aqui é que esse homem crendo, a família dele seria também alcançada, ou a família dele deveria também crer. Creia no Senhor Jesus Cristo você, e creia no Senhor Jesus Cristo também os da sua família. Esse é o entendimento do texto. E nós percebemos então a necessidade da fé, que inclusive é dom de Deus, dádiva de Deus, para que se possa alcançar a salvação. Esse homem, ele fez a pergunta correta, corretíssima. Eu já estou aqui em desespero, sei que o que ocorreu, a minha vida está correndo perigo, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E não era ser salvo do julgamento romano, mas era ser salvo em Cristo Jesus, porque eu penso também que o apóstolo Paulo ali, Silas, com aquele louvor já tinha levado a sensibilidade do coração desse carcereiro, porque ele também os escutava. Então, é uma salvação que procede
da fé. Procede da fé. E fé, nós sabemos que não é conquistada, você não pode produzir por si mesmo, não é? É algo que é dado por Deus, mas é você quem exercita. É você quem realiza. E é algo extremamente pessoal. Por mais que alguém tenha fé aqui, você não pode dizer, olha, eu tenho fé e quero compartilhar com você aqui um pouco a minha fé. Não. A fé, ela é individual. Mas nós vamos a um outro aspecto em relação à salvação, é que essa salvação que faz com que Jesus transforma, ela provém de ouvir a palavra de Deus. E os versículos 32 e 33 dizem isso. E pregaram a palavra de Deus. Olha a importância de ouvir o Evangelho. Olha a importância de nessa noite você estar aqui sentado. Olha a importância de você ouvir, quem sabe não apenas poucas vezes, mas quantos aqui estão, quem sabe que vem ouvindo o Evangelho, mas ainda não reconheceram a necessidade de Cristo no coração. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Agora eles já estavam não no cenário da prisão, eles já estavam na casa do carcereiro. E o versículo 33 diz que naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, porque tinham sido açoitados, não é? Em seguida, ele e todos os seus, ou seja, toda a família, foi batizada. Aqui, irmãos, não quero me ater às questões que, quem sabe, se fosse no estudo bíblico, traríamos à tona. Como é que essas pessoas são batizadas a essa hora da noite? Ou seja, na madrugada, não é? E aqui nós sabemos que esse não é o foco. Embora nós defendemos o batismo nas águas, eu particularmente penso, irmãos, que aqui não é o foco a questão do batismo, mas o foco aqui é a questão da salvação, porque o batismo é apenas o testemunho, é a confirmação daquilo que ocorreu lá dentro. Ou seja, o carcereiro e a sua família já creram, já tinham crido. E o batismo é a evidência, é o testemunho. Nós percebemos então que essa salvação provém de ouvir a palavra de Deus. É através da palavra de Deus. E é a palavra de Deus falada, explanada, não é? Que ela traz vida. Ela traz não o convencimento, mas ela traz o arrependimento. Ela traz a palavra de conserto, de que o homem precisa, a pessoa precisa de Cristo Jesus, da salvação que está em Cristo Jesus. E um tempo desse, falar em salvação, eu ouvi de um dos jornalistas, né? Ele falando alguma coisa, e veio para o nosso campo evangélico, né? Ele disse, eu não sei salvar de quê. Eu digo, meu Deus, esse está distante do evangelho, porque mesmo tendo um Brasil cristianizado como é o nosso, né? Onde uma boa parte da população se diz cristã, aquele não sabia o que é ser salvo, né? E ele dizia, ser salvo de quê? Né? Para quê? De quem? Com qual objetivo? Então, tinha o conhecimento da área dele, mas não tinha o conhecimento das questões do Evangelho, e que deveria ter, pelo menos, a título de conhecimento, uma vez que está num país que é tido como cristianizado, pelo menos, e não cristão. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós vamos então caminhando para o final desse episódio, irmãos, e nós vamos perceber que a salvação realizada por Jesus, que traz transformação de vida, ela resulta em quê? Em alegria. Ela resulta em alegria, não é? Veja o versículo 34. Então, os levou para a sua casa. Aqui na realidade, se já estava com a família, entendemos que desde o versículo anterior já estavam em casa, não é? Estavam no contexto da casa, serviu-lhes uma refeição. O que é que acontece em todo culto de ação de graça, irmãos? Tem sempre uma comida depois, não é? Já desse alguém disse, pastor, o senhor usa muito exemplo de comida, de refeição, né? Eu digo, mas veja os cultos que nós temos. Nós não tomamos bebida alcoólica, mas nós sempre celebramos com aquele comes e bebes depois, não é?
E foi o que esse homem fez. Ele recebe Jesus, ele recebe Paulo e recebeu Jesus sim, mas ele recebe Paulo e Silas na sua casa e ele dá um culto em ação de graças e faz com que aconteça ali uma refeição, porque eu penso que, embora tivesse alguma coisa para comer na prisão, Paulo e Silas, quem sabe, estavam mesmo com fome e ele queria celebrar. A ideia aqui não é de fome, é de celebração. A ideia aqui é de um culto em ação de graças. A ideia aqui é de uma celebração maravilhosa. E diz que com todos os de sua casa, eles se alegraram muito por haver crido em Deus. Alegraram-se muito. Então é uma salvação que traz alegria. Alegria, eu sempre quando falo sobre alegria, eu costumo frisar de que a alegria é muito mais do que um sorriso. Tem gente que pode estar sorrindo, sorriso aberto, mas por dentro, lá dentro, só Deus sabe como está. Mas a alegria, irmãos, aqui dá a ideia, inclusive a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, não é? Provém de Deus, da manifestação clara de Deus, e essa família aqui, ela está alegre, ela está aqui regozijante, ela aqui está celebrando. Então alegrou-se muito aquele carcereiro por haver crido em Deus e os seus também, não é? Irmãos queridos, isso é o que Jesus faz. É dessa forma que Ele transforma. Algo que começou num contexto totalmente diferente desse. Quem sabe até ali, quem visitasse Paulo e Silas dizia, esses aí estão condenados. É o fim para eles. Mas não era o fim, era o começo. Era o nascimento de uma nova vida e de uma família aos pés de Cristo Jesus. E o texto diz que eles creram em Deus, e o fato de crer em Deus, isso redunda em salvação. Em salvação. Nessa noite eu quero crer que tem gente aqui, alguns já foram alcançados, eu quero crer a maioria, mas alguns aqui, que precisam reconhecer em Cristo Jesus o Senhor que transforma vidas e a sua vida. Assim como transformou as nossas vidas daqui, dos que estão, de que hoje nós percebemos o quanto Ele fez em nós e na vida da nossa família. Nós já tivemos famílias destroçadas, destruídas, e quando Jesus começou a fazer parte delas, Ele trouxe transformação. Vidas aqui, elas tinham, não é que muitas vezes estavam lá soltas nos vícios, nas questões da vida, não tinham sentido de vida. E hoje se tem por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Creio que não faz muito tempo, se não foi uma quinta-feira, foi um domingo, que eu trouxe uma ilustraçãozinha bonita, né? Impactante, infantil, do menino e o barquinho. Você já ouviu ela? O menino e o barquinho. Que calha muito bem com essa história de salvação. Diz que o menino, ele fez o barquinho de papel, perto da casa dele, zona rural, tinha um corregozinho, que ele soltava aquele barquinho, corria, pegava adiante, ia mais para frente, soltava, corria, pegava adiante, até um momento que ele não pôde, pelo ímpeto, né? Pela a correntezazinha daquele córrego, ele alcançar o barquinho foi descendo o córrego afora, naquele lugar, naquela casa, numa zona rural. E ele vem e chama a mãe e disse, mãe, vamos atrás do barquinho. Isso já era à tardinha. A mãe disse, meu filho, amanhã a gente vai procurar. E quem tem filho aqui sabe que quando o menino bota um negócio na cabeça, diz que aquele menino não dormiu. Eu estou contando essa história porque não é assim que eu inventei, é que eu li. Não é? Diz que ele não dormiu ali, foi difícil conciliar o sono daquele menino, porque ele pensava em buscar.
porque é um tesouro, né, para ele. Algo tão simples para nós, mas para o mundo infantil tem um significado importantíssimo. E diz que no outro dia vai a mãe com ele e encontra o barquinho preso numa ramagemzinha assim. Essas árvores que as ramagens descem para as águas, né? E o barquinho estava lá. E ele, quando pegou o barquinho, ele disse: meu barquinho, tu és meu 2 vezes. 2. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. Nós somos de Jesus 2 vezes. Primeiro, porque Ele nos fez. Ele nos fez. Segundo, porque Ele nos salvou. Ele nos libertou. Então, nessa noite, aqueles que já têm a salvação pela graça em Cristo Jesus, celebrem. Agradeçam ao Senhor, irmãos. Prestem cultos, mesmo que seja por volta da meia-noite. Louvem ao Senhor. Esse é o nosso grande desafio. E eu falando um dia desse, eu justamente lembro quando eu preguei sobre fé. Quando eu estava nesses 10 anos de congregação, antes de vir para cá, né? Antes de voltar aqui para Piba. E eu pregando sobre fé, empolgado. Aí depois do culto, conversei com uma irmã. Disse: olha, as lutas têm sido grandes. Eu abri o coração, porque era uma mãe para a gente, já de idade, né? A luta nisso, naquilo. Aí comecei a conversar com eles. Pronto, pastor, é o momento ideal para o senhor colocar em prática o que o senhor acabou de pregar. Eu digo amém. Que seja assim, porque às vezes a gente prega, é como se fosse algo talvez tão fácil, mas não é. E nós sabemos que aqueles que não foram alcançados ainda pela graça de Cristo Jesus, você precisa de transformação de vida. Jesus tem poder de transformar a sua vida. Jesus Cristo tem poder de transformar a vida da sua família. Nós temos casos maravilhosos de uma pessoa. Às vezes uma criança, meus irmãos, como eu já citei aqui, não quero reiterar, não quero contar novamente. Uma criança ganhando uma família toda, isso eu vi, e não foi uma vez só. Uma pessoa sendo alcançada pela graça de Cristo. Então eu quero também dizer aqui àqueles que estão solitários na família, não é? Na sua família, quando você vai para as festividades, é como se você ficasse um peixe fora d'água. Porque você participa ali, deve participar, é claro, porque nós não somos melhores que ninguém, mas o ambiente muitas vezes não é propício. E as conversas que giram, e às vezes os conceitos dos familiares, mesmo sendo o nosso sangue, que tem relação a nós. Então Jesus quer transformar a sua vida. E Jesus, de fato, Ele quer dizer, como aquele menino disse para aquele barquinho: você é meu 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. Segundo, porque eu te salvei. Nós vamos estar entoando um cântico, ao tempo que eu gostaria, nessa noite, de convidar você a vir aqui à frente. Você ainda que não é crente em Cristo Jesus. Você ainda não é crente em Cristo Jesus, mas você sente a necessidade de crer em Cristo Jesus. Eu sei que você crê em Deus, mas ser alcançado pela graça de Cristo é você se reconhecer pecador, carente da salvação em Cristo Jesus, e dizer: Senhor, eu preciso. Não é nem eu quero, esse negócio de eu quero não dá certo, não vai. É eu necessito do Senhor. Se é o seu caso, você vai vir enquanto estivermos cantando. Também você pode vir, se a sua família, né, na sua família, você está sozinho, é como crente, você quer aqui colocar-se diante de Deus também, para que nós possamos orar juntos pela sua família. Se você tem alguém na sua família que tem essa questão, enfrenta, né, ou lida com a questão, né, do pensamento, né, suicida, venha para cá para nós orarmos juntos e nós clamarmos ao Senhor nessa noite. Jesus transforma trazendo salvação, e a salvação aqui nessa noite, a salvação sendo dada por Jesus nessa noite. Cantemos, e ao tempo que nós vamos aguardar você
vir aqui à frente. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Eu vou descer, porque se tiver alguém que vem, eu já recebo aqui embaixo. Eu não gostaria de ser pedante, apelativo, não é? Mas há uma necessidade sua, diante do cenário da sua família e da sua vida. O momento é agora, o momento é esse. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Então, se existe alguém neste lugar carente da salvação em Cristo Jesus, venha agora, venha em nome de Jesus. Se existe na sua família alguém que necessita da salvação em Cristo Jesus, venha aqui orar por ela, representando aqui. Se existe na sua família alguém numa situação de desespero, quem sabe como a vida daquele carcereiro, tentando contra a própria vida, venha para orarmos em nome de Cristo Jesus. Ele tem poder para salvar. Ele tem poder para salvar. É a salvação que traz vida e não morte, como nós vimos aqui. Então o momento é agora. É um momento muito significativo na vida da igreja. Quando trazemos uma mensagem dessa, é para dizer que Jesus de fato transforma. Jesus de fato muda uma situação de uma família e de uma vida. Aquilo que era morte se transforma-se em vida, e essa vida é celebrada em Cristo Jesus. Então, ainda dá tempo de você vir para cá. Venha para que nós possamos aqui fazer como estes que chegaram. Nós clamarmos ao Senhor, não é? Se alguém pode dizer, pastor, eu não posso mais orar, eu não posso orar daqui, não, oração não. Tudo bem, mas aqui o fato de você vir, eu tenho para mim, sabe como? É uma expressão de confiança. É dentro
da leitura, não é, simbólica, dizendo eu creio e creio tanto que vou à frente. É nesse sentido, porque quando Jesus está para salvar e trazer libertação numa vida, Ele faz como quer, não é? Então vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nessa noite, nós te agradecemos, porque esse episódio do livro de Atos, ele não foi registrado em vão, Senhor. Nós não conhecemos a vida, não sabemos a vida, o nome da vida e a vida daquele carcereiro nos seus detalhes, mas como nós temos os detalhes da sua salvação, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque Paulo e Silas foram instrumentos em tuas mãos para que o evangelho fosse ali propagado. A palavra foi anunciada e o texto diz que eles creram no Senhor e eles foram batizados e houve alegria, Senhor, naquela família. Muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque pelos olhos da fé nós já visualizamos vidas transformadas em Cristo Jesus. Estes que aqui vieram à frente, vieram com um objetivo, vieram trazendo um nome ou nomes de pessoas, e nós agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, contempla nas suas mentes e coração a vida daqueles que vieram aqui com esse propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, liberta, trazendo salvação, e a salvação do Senhor é plena, a salvação do Senhor, ela é completa. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que essa palavra, ela está alcançando o seu objetivo, e nós visualizaremos pelos olhos da fé e em verdade aquilo que o Senhor nessa noite já começou a operar. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.